minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui atualizar as últimas do Colorado. Thiago Maia, Arboleda, negócio com a Alfa e até a última informação que temos sobre patrocínio master no Colorado. Esse vídeo é para Zapay. Quer pagar IPVA, licenciamento, multa, qualquer restrição do teu carro até o final desse mês? Tu paga tranquilamente o IPVA e não vai ser parado em blitz, não vai ter nenhum problema com a polícia, né, com o Detran. Bom, mês que vem, maio, não pagou o IPVA de 2026, sujeito a guincho, sujeito a multa, sujeito a parte do Detran e ainda tem que pagar o IPVA atrasado. Então faz o seguinte, atalha o caminho, a Zapay paga pra ti e tu parcela em até 12 vezes no cartão com eles. Barbada, simples, fácil, rápido. São parceiros do Detran e com o código JBFilho20, tu ainda tem 20% de descontinho nas taxas de pagamento. Se fizer sentido pra ti, baixa gratuitamente o aplicativo, na descrição no primeiro comentário e aí paga lá com a Zapay. Gente, Thiago Maia, contrato só até o final do ano com o Internacional. Todo mundo já sabe, o Inter precisa renovar, mas Thiago Maia ganha muito, na faixa de seus 800 mil reais mensais, estava um pouco na geladeira, não estava jogando tanto. O Pesolano começou a reativá-lo com esse esquema que às vezes tem um trio no meio campo, várias vezes ele utiliza o Thiago Maia, até o Bruno Henrique voltou a ser mais protagonista, né? Vilagra muito elogiado por melhorar o meio-campo do Inter, estabilizar o meio-campo do Inter, mas tem mais dois jogadores na frente, às vezes o Bruno Henrique, às vezes ele nem que seja entrando no segundo tempo como contra o Corinthians. Mas aqui vem a questão. A direção disse que ainda não tem uma conversa estabelecida para renovar seu contrato, que não andou. Chegou a falar com o jogador, mas não andou. Eu tenho do lado do jogador dizendo, olha, consultaram há um tempo atrás, na época ali do Campeonato Gaúcho, e nunca levaram adiante a renovação do Thiago Maia. Mas hoje, durante os setoristas, a live desse canal, das 6 às 7, eu, Jeremias e Bruno, atualizamos você 1 hora de informações. A gente recebeu uma confirmação do Inter dizendo, olha, nós estamos otimistas, achamos que vamos conseguir renovar com o Thiago Maia. Aí tem toda aquela história, o cara custou 4 milhões de euros e meio, né, de euros junto ao Flamengo, é um jogador que o Inter pode fazer dinheiro na sequência e renovar faria sentido. Mas não tem renovação. Um ponto positivo para o Inter é que lá em São Paulo, desde o jogo em São Paulo em que o Arboleda deu sumiço e a imprensa paulista começou a dizer, olha, o Inter quer o Arboleda. Depois, não, o Inter e o São Paulo podem fazer uma troca. Arboleda por Thiago Maia, começou a se falar da possibilidade do Thiago Maia ir para lá. Recentemente o UOL chegou a dizer, não, o Thiago Maia vai, mas o Arboleda não vem para cá. O Thiago Maia iria numa tentativa de assinar um pré-contrato agora na metade do ano e chegar no Morumbi em janeiro de 27. Eu tenho do Rui Costa, homem forte do São Paulo, dizendo que não procede. Nem de troca, nem de a ida do Thiago Maia, que eles não necessariamente parecem, aí é uma outra fonte, tá? Dizendo, não, o São Paulo não quer volante. Não é a prioridade de São Paulo. E aí o Thiago Maia estaria com o caminho aberto para renovar com o Inter. Tem um otimismo do Inter, mas não tem nenhum avanço nesta questão, preciso te dizer. Acho que o Inter vai tocando um pouco mais até para sentir do jogador o que fazer sobre esta questão. Bom, eu falei sobre a Arboleda. O Rui Costa, a primeira questão, está negando qualquer possibilidade de, olha, negócio com o Inter, troca Thiago Maia por Arboleda, ou Arboleda, o Inter entrou em contato com ele, isso não tem segundo a diretoria de São Paulo. E basicamente o que a diretoria paulista está dizendo é, gente, eu tenho um problemão gigantesco para resolver com a Arboleda, eu não consigo agora sequer falar sobre uma possibilidade de negociá-lo com outra equipe não tão cedo. E eu já explico que o problema dos caras é maior para resolver com ele. A diretoria do Inter está dizendo o seguinte, gente, olha o histórico do Arboleda. O cara só esse ano tem 4 faltas ou atrasos de reapresentações no São Paulo. Tem um bastidor que eu já vou te contar aqui com alguns detalhes que descobri muito complicado. Eu não vou trazer esse problema para mim. O Inter tá dizendo, eu não vou. Cara, nessa bronca eu não vou me meter, eu já tenho minhas coisas aqui. Bom, e quais seriam esses problemas do Arboleda? Que está, segundo a direção do Inter, descartado. Embora, né, futebol, a gente sabe como é que é e tudo mais. 34 tem o Arboleda, né? É um muito bom zagueiro, diga-se de passagem. Gente, o Arboleda é um cara endividado. É um cara que não sabe gerir o seu dinheiro. Nos setoristas, eu estava lendo inclusive uma matéria do Metrópolis, jornal, dizendo o seguinte, Arboleda é visto como um cara muito querido pelos colegas, muito dócil, amigo de todo mundo, os funcionários adoram ele. Ele só tem problema com dinheiro, que é ganhar muito, gastar muito mais ainda. Na última renovação, o Arboleda passou a ganhar 700 e 800 mil, assim, nessa faixa, 700 e 800 mil. São Paulo pagou para ele 1,5 milhão de luvas.
E a informação que eu recebi de um repórter lá é o seguinte, tinham mais 7 milhões de reais de luvas para serem pagos, 1 milhão à vista, tá? Ó, 1,5 milhão na tua conta no Pix aqui, 700, 800 é teu salário, vai somar e dividir com todas as luvas que ele tinha mais 7 milhões para receber, casa de 1 milhão o salário do Arboleda. O Inter também diz, ó, o custo-benefício é terrível, o cara é muito caro. Só que o que acontece? Quando o São Paulo viu todas as dívidas que ele tinha, com um Porsche que ele não pagou, com um empresário que ele não pagou, com a advogada que está cobrando 1 milhão de reais dele na justiça e ele secou a conta, e até, vários repórteres falam isso, pegando o dinheiro emprestado com pessoas que não iriam na justiça cobrá-lo, que não entrariam na justiça para cobrá-lo tal qual a advogada fez. Acho que está meio claro para todo mundo. E o Inter está dizendo, não dá para fazer esse negócio. O São Paulo, então, está fazendo uma proposta e estaria quitando, dentro desses 7 milhões de reais que seriam parcelados para o jogador, o próprio São Paulo está pagando dívidas do jogador e está tentando ajudá-lo. Mas a situação, ela não para. Ele seguiu tendo mais dívidas e dívidas. E aí, automaticamente, o Arboleda se complicou agora e fugiu porque ele estava sendo cobrado aqui. Para vocês terem noção, o cara que ganha 700, 800 mil por mês, um cara que ganha num Pix 1,5 milhão, um cara que tem 7 milhões de luvas e que o São Paulo está dizendo, meu, eu vou tentar te ajudar, eu pago uma conta aqui, pago uma conta lá, mas nem o São Paulo deu conta de ir pagando o valor que seria das luvas dele, que era para parcelar, pagando a conta. Não conseguiram. Não conseguiram. É este o jogador. E é por isso que o Inter está dizendo que... Gente, por falar nisso, o Inter, que era um patrocinador master, tá camisa vazia ainda, está enfrentando dificuldades, o Internacional está dizendo, olha, eu não consigo achar um patrocínio, já se fala agora que provavelmente Bet não vai conseguir, porque é ano de Copa, as bets estão focadas na Copa do Mundo e já está na Copa e não nos clubes do futebol brasileiro. Já se fala no Inter, olha, a Alfa, que não cumpriu o combinado, era 50, se chegar a 25, 30, eles fazem negócio aqui no Estádio Beira-Rio, mas não chegou. Sobre a Alfa, o Grêmio fez um acordo, confirma que fez um acordo que tinha 12 milhões de reais atrasados para receber deles até o final do ano. O Grêmio fez um acordo para receber em 12 parcelas de 1 milhão de reais por mês. E vai receber os 12 milhões e não cobrará multa. O Internacional não aceita esse tipo de parcelamento. O Inter disse, eu quero no mínimo a multa. O Inter está na justiça, segundo me disse um importante vice-presidente do clube ainda hoje. O Inter está na justiça contra a Alfa. Entrou na justiça e pede os 12 milhões dos 3 últimos meses do ano passado que eles não pagaram e o Inter estampou. E a partir de janeiro, como eles atrasaram 3 meses, o Inter aciona uma cláusula de rescisão, rescinde o contrato, 30 milhões de reais. 30 mais 12, 42 milhões de reais é a ação do Inter na justiça. Ah, mas o Grêmio fez um acordo por 12. O problema é do Grêmio, o Inter garante que não vai abrir mão destes valores, que pelo que me passaram é isso. Uma pessoa do Inter me disse, o Inter quer a multa. Isso me leva à leitura do fato, como a gente usa bastante lá nos setoristas, parece o seguinte, o Inter pediu 12, que eram os atrasados, mais 30 pela multa. Se chegarem, eu te pago 30, o Inter, tá bom, pega o 30 e... Sabe aquela coisa de um acordo da justiça é melhor do que uma grande briga? Nessa ordem de raciocínio pelo que recebi, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Tá na justiça, é isso.